Graça e paz, querido, tudo bom? Irmão Jorge Cardoso aqui no Vivendo em Graça. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Esse versículo essa semana me deixou maravilhado, né? Eu estava trazendo um entendimento para o irmão a respeito sobre o dízimo, então nós falamos sobre esse versículo aí. E ele ficou maravilhado porque ele é do sistema, era presbítero, é presbítero do sistema. Ele ficou maravilhado porque parece que ele nunca tinha parado, sabe? Assim como muitos crentes evangélicos, assim como eu fiquei, né, 37 anos, ele não tinha parado para notar essa riqueza de entendimento a respeito do dízimo neste versículo. Não é um versículo isolado, tá bom? Porque a liderança religiosa evangélica tem mania de pegar versículo isolado e fazer uma salada mista. Ah, mas aqui também está querendo dizer, mas aqui está falando, aqui não sei o quê. Esse não, meu querido. Com esse versículo não. Porque esse versículo, ele se cumpre em um entendimento de uma história, de um ensinamento e bate o martelo. Esse versículo bate o martelo. Tem que ser assim. Se não for assim, nada, neca de bitibiriba. O versículo por si próprio, ele já se interpreta aí. Então, se você quiser interpretar de outra maneira, querido, cuidado, hein? Cuidado. Se quiser ficar com o que o seu pastor fala, problema seu. Mas o versículo é bem claro. Então vamos lá? Que Deus nos abençoe. Canal Democracia Espiritual, faça uma visita. Irmão Carlos Gomes, lá de João Pessoa, tá bom? Vamos estar falando sobre alguns canais aí no nosso vídeo. Não tem como falar de 2, de 3. No próximo eu vou estar falando do Estênio, do nosso irmão Cícero, outros irmãos. Mas vamos lá, canal Democracia Espiritual, Escatologia Consumada. Vai lá aprender um pouquinho com o nosso irmão Carlos Gomes, de João Pessoa, Paraíba. Vamos lá. Bom, o texto de Hebreus capítulo 7, versículo 5, ele é bem claro. Para mim, ó, é uma martelada. Não tem como ficar buscando conversinhas, tá? Tava ali falando para um povo. O livro de Hebreus foi escrito para os hebreus, né? Não foi escrito para os brasileiros, né? Para os japonês, para os chinês. Foi escrito para os hebreus. Tá bom, querido? Não é atemporal, porque nesse caso aí, acabou. O templo foi derrubado, não há mais sacerdote, não há mais tribo de Levi, você não consegue mais achar tribo de Levi por aí, não há mais. Os judeus hoje estão misturados, aquela coisa toda, né? Os judeus não, os israelitas, né? Enfim, então, foi para um tempo, foi para o passado, né? Depois da cruz, depois do ano 70, quando o templo foi derrubado, praticamente tudo isso acabou, foi extinto. Sem templo, sem sacerdote, sem oferendas, sem sacrifício, sem dízimo, sem nada. Então acabou. Acabou. Tá bom, querido? Então vamos lá. Bem claro. Quem é que podia pedir o dízimo? Quem é que tinha poder para pedir o dízimo? Lê aí. Irmão, já por que você não lê? Você não sabe ler não, pô? Se eu não soubesse ler, eu ia botar no áudio aqui, né? Que hoje o aplicativo celular nos dá essa maravilha aí, né? De áudio. Então peça alguém para ler para você. Hebreus capítulo 7, versículo 5. Não é um versículo isolado, não tem como isolar, não tem como fazer mistureba, tá, pastor? Não tem como. Você, crente, fica à vontade para querer entender ou não. Fica à vontade. Ou então fica com a conversa aí do seu pastor. Hã? Seu pastor, fica aí com a palavra dele. Mas o versículo é bem claro. Tinha que ser da tribo de Levi. Tá no passado. Tinha que ter ordem sacerdotal para poder pedir o dízimo. Não bastava ser da tribo de Levi, porque a tribo de Levi era separada para cuidar do templo, cuidar das coisas do Senhor, sacrifício, receber dízimo, limpar o candelabro, limpar isso, limpar aquilo, pintar. Era separado só para isso, né? Mas para pegar o dízimo, para receber o dízimo, tinha que ter sacerdote. Tinha que ter ordem sacerdotal. Tá bom, querido? Então, seu pastor tem ordem sacerdotal? Jesus tinha ordem sacerdotal? Neca de bitibiriba. Jesus era da tribo de Judá. E ele jamais iria cair nessa besteira de invadir esse mandamento. Paulo tinha ordem para pedir dízimo?
Neca de Bitibiriba. Paulo era da tribo de Benjamim e muitos outros também não podiam. Também não, também não, também não, também não, também não. Tá bom? E ainda que fosse, não, tinha que ter ordem sacerdotal. Tá bom, querido? Então você vai continuar aí dando seu dízimo para esses babaca aí, para esses bobão aí? Fica à vontade, tira aí, ó. É o jugo pesado, o fardo pesado, o jugo machucante que você tem que carregar para sua vida. Que carrega, sacrifica a sua família, sacrifica a sua vida, sacrifica o seu trabalho e vai comprando a calcinha da mulher do pastor, comprando a cueca dele, vai, fique à vontade, comprando banco, o ar-condicionado na tua casa é um ventilador, mas lá na igreja, água quente na tua casa, lá é água gelada, fique à vontade. Tá bom? Eu tava falando isso pro irmão, um presbítero de uma denominação, ele ficou, rapaz, você tá correto. Presbítero. Eu comecei a falar para ele, quando eu mostrei o versículo, eu falei assim, eu não quero falar mais nada, querido, sobre o dízimo. Eu poderia falar para você a história do dízimo, contar a história do dízimo, que é uma maravilha para o povo de Israel, para você ter um entendimento da economia de Israel, porque o dízimo foi um plano, uma economia para Israel naquele tempo, um plano de Deus para a economia de Israel. Rapaz, quando eu falei para ele sobre isso, ele falou, caramba, eu nunca entendi esse versículo. Eu acho que eu nunca, nem leio. Eu acho que ninguém nunca leu da maneira que você está falando. Então, fica à vontade, querido. Que Deus nos abençoe, querido. Igreja, acorda. Que Deus nos abençoe.